Rosa faz parte do nosso grupo, né, é da equipe do Arrolux. Boa noite, gratidão por você estar aqui, uma grande irmã, uma grande querida, que vem trabalhando incessantemente com os seres estelares, né, Zai-Ha, uma semente estelar pleiadiana, Carian pleiadiana, Arrolux. Então eu sou terapeuta multidimensional, eu trabalho com canalização estelares, fazendo as canalizações através de fotos que são me enviadas, né, de um método específico, onde ali eu faço uma análise junto com a minha egrégora para saber a origem estelar daquela pessoa. Então a pessoa vê, através das próprias fotos que elas me enviam, a sua própria origem, né? Geralmente a sua consciência fractal, que tem característica tanto da consciência estelar quanto da consciência humana, que é espiritual, ela aparece ali na foto, nas características dela. Geralmente, não são todas, tá? Isso vai depender muito do flash que vai ser colocado ali naquele momento, porque é o flash com o fóton que permite que os seres, através da tecnologia deles, possa aí mostrar essas imagens. Eu vou falar um pouco dos Drascuns, como que isso aconteceu, né, há um tempo atrás, fazem uns 3 dias mais ou menos. Eu estava fazendo minha canalização energética. Canalização energética é um método que eu utilizo para fazer as canalizações com os seres estelares, que é diferente da canalização estelar, que é através das fotos que as pessoas me enviam. Tá? Então, na canalização energética, eu começo com o método de meditação energética, que é uma meditação minha, onde eu faço com o meu fluxo de energia, tentando ali doar a minha energia para o cosmo, e o cosmo doa a energia dele para mim, onde nós fazemos um fluxo energético de comunicação. Nesse fluxo energético de comunicação, geralmente os seres entram em contato comigo através da telepatia e enviam mensagens que são tipos de downloads, tá? Só para vocês poderem compreender, porque são blocos de informações. E aí, depois que eu acabo essa meditação, eu vou para frente do espelho e ligo um fusor de fumaça em frente ao espelho e vou ali chamando eles, pedindo para que eles se comuniquem comigo e se mostrem, né, através das suas tecnologias, a configuração deles, como eles são e de como eles gostariam de se apresentar. E aí eu vou tirando foto e depois eu vou fazendo uma análise dessas fotos, e essa análise nada mais é do que eu vou escurecendo a imagem, vou clareando a imagem, até eu encontrar a simetria das imagens, que eu possa identificar, que o meu cérebro possa identificar através da minha cognição esses seres, tá? Então é todo um processo que é feito para o entendimento desses seres. Não é algo que eu trabalho como se fosse um achismo, né? Ou então algo que eu recebo e ali eu vou falando através da minha intuição que o ser é isso, que é ser aquilo. Não é nesse processo, né? Sem uma prova. Eu trabalho mais com a questão da racionalidade, no sentido dos fatos, né? Porque eu sou de uma origem, a minha origem é felina híbrida, então eu tenho a racionalidade muito forte dentro de mim. Isso é um dos desafios que eu preciso superar aos poucos, né? Posso dizer que é um pouco o meu lado sombra, essa racionalidade, esse entendimento, né? Mas isso eu venho trabalhando muito cessantemente através do trabalho da transcomunicação, que vem me ajudando muito e vem trazendo muitas informações
para esse período onde nós vemos muita mistificação, né? De canalizadores que trazem conceitos religiosos para poder compreender, isso é natural, para poder compreender as canalizações estelares. Por quê? Porque talvez esses canalizadores ainda não tenham uma conexão cognitiva para poder compreender as mensagens vindas desses downloads. Então, é muito natural, porque na nossa história, se a gente for ver, que muitos filósofos fizeram a mesma coisa, né? No seu entendimento, trouxeram os conceitos religiosos para poder dar sentido a algumas coisas. Então, dentro do Arrolux, a gente tenta fazer diferente, né? A gente escuta os seres, pede os fatores através das fotos da presença deles, e ali a gente vai trazendo uma forma de desmistificar todos os conceitos religiosos que tem em relação aos estelares. Eles dizem que isso é preciso para que um dia, né, ao a gente começar ao desenvolvimento dessas informações, a gente não ter, aliás, a cultura não, para que a cultura não permita criar uma religião, um sistema religioso voltado com os estelares. Tá? Então, os estelares, eles têm uma cultura completamente diferente da cultura humana. Os humanos, eles têm uma cultura criada dentro de crenças. Essas crenças, elas são baseadas em mitos e mitologias e lendas. Então não existe? Existe. Quando o ser humano ele cocria através desses mitos, e existe fontes, assim como eles dizem, né, que quando cria-se uma egrégora de força e de luz em relação àquele ser, aquele personagem que está ali dentro, né, daquela religião, ela foi vindo de um linear, de uma mitologia, de um mito. Né? Geralmente, aquele ser, aquele personagem, às vezes nem foi daquela forma, mas a egrégora, através dos valores e dos costumes, vão criando ali conceitos para que aquele personagem se torne, para que aquele personagem tenha uma força de transcendência com o cosmos. Então, quando você entra em contato, né, através desses personagens, o cosmos é através dessa egrégora que confinam a existência desse ser na multidimensionalidade. Então, os Drascuns, né, então, voltando como que eu consegui obter essas informações, eu estava fazendo essa canalização e aí surgiu um ser felino das Pleiades, um ser que ele era meio esverdeado, a pele meio verde, muito bonito, os olhos de benevolência total, né? Na hora eu fiquei eu senti a energia muito vibrante, porque conforme o nível de estrutura dimensional que esse ser tem, a emissão da energia dele, ele transversaliza a minha, e eu posso entrar em êxtase por causa desse nível dimensional. Então esse ser ele já está numa dimensão muito maior, eu senti uma vibração muito forte. Antes disso, eu já estava sentindo tonteira, um pouco de dor de cabeça, enjoo, justamente porque ele já estava perto de mim, né? Nesse sentido, a gente pode pensar, será que não é uma energia negativada? Não, não era uma energia negativada só porque eu estava tendo esses sintomas, tá? A energia negativada, a gente sente algo como se fosse um ódio, como se fosse uma violência dentro da gente. A gente sente como se fosse
algo que você quer assim expurgar, sabe? É algo diferente. Eu sei que é algo diferente. Eu, quando sinto a energia negativa, eu sinto muito coceira no corpo. Então eu vou fazendo meu desdobramento dimensional para nivelar a minha energia, para que esses seres não me vejam, porque eles estão numa dimensão inferior à nossa, tá? Eles estão, por exemplo, eu estou na 7ª dimensão, né? Eu consigo estar até a 7ª dimensão. Então, esses seres geralmente estão na 3ª, na 2ª dimensão, eles não estão além disso. Então, se você vibra numa dimensão, por exemplo, 5ª dimensão, esses seres não te veem, tá? Então, o que faz você vibrar na 5ª dimensão, 6ª dimensão, 7ª dimensão? É a sua Merkaba. A Merkaba é uma estrela multidimensional. Eu tenho umazinha aqui, ó, que eu posso explicar para vocês melhor, tá? É tipo esse aqui, só que ela é grande, ela é multidimensional e ela fica em cima da nossa cabeça girando. Conforme ela vai girando, né, a densidade dela, né, a forma que ela vai girando no sentido horário, faz com que a sua vibração aumente para cada dimensão. Claro que isso é no sentido consciencial, que tem a ver com o seu corpo, com a sua consciência, com o seu processo consciencial, o seu processo também cognitivo. Tem toda uma densidade, uma complexidade que envolve isso. Então eu estava ali, senti isso, e aí antes, né, da meditação, fui fazer a meditação e esse ser apareceu me dizendo que ele era um fractal meu, das Pleiades, que era um felino. Por isso que eu na live anterior eu trouxe informações sobre os felinos. Quem não assistiu, por favor, assista, que está bem interessante. Eu falo das diferenças desses felinos, né, e como isso influencia nas sementes estelares. E aí ele veio e eu senti que tinha com ele um outro ser, né? E também não era negativado. A questão também, só um parêntese, a questão de você sentir o negativado, às vezes, pode estar muito ligado com as questões das suas crenças, tá? Por quê? Às vezes você sente uma repulsa, sente um calafrio, alguma coisa nesse sentido, e você não sabe muito bem o que significa aquilo. Isso também pode ser algo que você está inserido dentro de uma crença limitante. Porque como você tem uma ligação com o seu fractal, né, você é o seu fractal ele sente e vê o que está à sua volta. Se ele não tem o mesmo entendimento através da ligação do seu cognitivo, se ele, por exemplo, vê um ser que ele acredite que possa ser negativo, né? Mesmo que ele não sinta isso, mas ele vê o ser feio nas configurações, né, ele sente algo diferente, ele pode ali entrar dentro de um processo, sim, da discriminação, do preconceito, e passar isso para você, da sua identidade do fractal. Tá? O seu fractal na realidade virtual, porque o seu fractal está num lado dimensional, né? O fractal que tem essas características tanto humana quanto estelar. Mas você aqui na realidade virtual, você sente isso, que o seu fractal está na outra dimensão. Jonas, eu vou pedir para que você coloque Joana, a sua pergunta nesse círculozinho que tem aí com um pontinho de interrogação, porque fica mais fácil para eu procurar, tá? Porque senão eu perco ali. Se você puder colocar lá, eu agradeço. Então, voltando, esses seres, né, essa vibração que você sente, ela é muito relativa, tá? Então, por exemplo, como que eu vejo que um ser é negativo ou positivo?
Aí eu sinto essa energia, às vezes eu sinto essa repulsa, mas na hora que eu estou fazendo a canalização, quando eu tiro as fotos e vejo lá o ser negativado, eu vejo pelo olhar dele, né? Não dizem que o olhar é o espelho da alma? Realmente, o olhar é o espelho da alma. Então eu vejo lá esses seres e o olhar dele é um olhar muito negativado. Que aí sim eu tenho um fator para dizer que ele é negativado. Porque às vezes o ser é um reptiliano, mas ele é positivado. E você vê ele ali naquela egrégora, né, fazendo um trabalho muito bonito às vezes, e ele não é negativado, ele é positivado. Mas pelo preconceito que já se tem sobre os reptilianos, você pode acreditar que ele é um negativado. Se você for, por exemplo, um ser felino de Antares, você tem dentro de você uma questão muito forte que os seres de Antares têm, que é a guerra, os guerreiros, eles são guerreiros. É por isso que ele está ligado muito com as egrégoras de São Miguel Arcanjo, Métatron, que são generais, né, dos anjos, dos arcanjos, que têm uma ligação, porque eles vieram de Antares. E esses seres felinos, eles têm muito essa tendência da guerra, da proteção. Então, e eles foram os que combateram muito fortemente os draconianos e os reptilianos na história cósmica. Então, se você não tem esse entendimento, você vê esse ser, às vezes, numa egrégora de uma pessoa, você pode acreditar que aquele ser, porque ele vai emitir para você energia negativa, porque você tem uma energia positiva de guerra. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu tenho na minha egrégora um ser reptiliano que ele é positivado. Quando ele é positivado, ele não volta para negativado, porque eles não têm a mesma estrutura da binaridade que nós temos. Hoje eu estou bom, sou do bem, mas amanhã eu já sou do mal. Não, amanhã eu já me arrependi, sou do bem de novo. Não existe isso para os seres estelares. Ou eles são positivos ou eles são negativos. E isso é dentro de um determinismo mesmo. Eles não voltam atrás. Quando ele é negativo, ele não consegue se transmutar para positivo, ele vai ser negativo e acabou. Tá? Ele não tem essa questão de que ele está fazendo mal para você, que ele está prejudicando a humanidade. Não é isso. Ele é aquela potencialidade. Ele vai fazer o que tem que fazer porque ele quer obter a estrutura de um alimento, que é o alimento energético que ele precisa viver, que é o medo, que é a dominação, que é a violência, que é a questão da ansiedade, a questão também que você entra numa ansiedade que possa te trazer danos psicológicos, né, de depressão, isso também produz um sugo muito forte para eles, que é uma moeda de troca. Então, tem toda essa estrutura que a gente precisa, né, e esse tempo todo, né, que eu venho trabalhando com os seres estelares, através das canalizações e da transcomunicação, eles têm me passado essas estruturas. Eles têm me passado esses conhecimentos, né? Porque até então as pessoas achavam assim: ele tem um ser negativado, vou lá, faço um trabalho para ele, de multidimensional, e aí ele sai da egrégora, ele some da egrégora. Ele some, mas ele pode voltar. Ele pode voltar porque se você não conseguir continuar com a sua energia, né, de uma densidade, né, de uma energia dimensional, onde esses seres não te veem, né, na quinta dimensão, por exemplo, tudo bem. Se você não conseguir, se você baixou o seu nível de energia e eles conseguem te enxergar, eles vão, de todas as formas, você vai ser um prato cheio para que eles consigam o que eles querem. E aí eles vão fazer de novo. Então, por isso que é importante se ter pensamentos positivos, tá? Fazer comandos dia a dia. Eu tenho um exercício muito legal, que é quando você acorda, a primeira vez que você olha no espelho, você sorri para você.
Isso produz no seu cérebro enzimas para que o seu dia esteja que seja um dia bom para você, né? Se você produz isso, se você consegue manter isso, eles não chegam perto. Então, eu também, às vezes, eu sofro assédio, mas eu me mantenho na minha estrutura dimensional para que eles sumam do meu campo energético, né? E não me veem, para que eles não possam me ver. E aí eu continuo na mesma estrutura. Mas enquanto a gente estiver triste, com pensamento negativo, pensamento de vingança, pensamento de ódio, isso é um prato cheio para eles. E aí eles sabem, pela vibração, que você tem ali a possibilidade de dar para eles o que eles querem, que é esse sumo. E aí esses seres, voltando lá, na canalização, eles me mostram um ser, né, que o felino fala que tem um ser que se chama, na hora eu não consegui entender mesmo a palavra, Dranskuns, ele falou, eu comecei a entender dracons, aí foi indo aos pouquinhos, aí eu compreendi o que eles falaram. Dranskuns. É uma palavra muito difícil de falar, mas é assim, Dranskuns. Eles são seres que vêm da constelação de Sagitário. Eles disseram que no período entre junho e julho, muitos seres vieram para a Terra, né, para que os irtões da Terra, a nossa galáxia, para poder avaliar os planetas que estavam em ascensão. Então não era só a Terra, tá? Era todos os outros planetas que também estavam em ascensão. Que era, nessa nave tinha um grupo de seres diferentes, que eles chamavam de conselhos, cada um com o seu conselho. Eu até fiz uma canalização do Conselho Orton, na época dos arcturianos, que eles falavam sobre a avaliação das sementes estelares arcturianas, não dos seres estelares arcturianos, tá? E aí eles deixaram lá essa mensagem falando sobre isso, e assim os outros conselhos também avaliavam as suas sementes estelares aqui em Terra e em outros planetas próximos. Dentro dessa nave tinham seres que veio para contribuir com a ascensão da Terra. Um desses seres foi os Draskuns. Esses seres, eles são altamente hipersensíveis. Tá? Eles têm um rosto muito grande, onde tem umas orelhas enormes, eles têm uns olhos grandões, uma narina grande, uma boca também, eles são meio gordão, tá? E eles não têm sementes estelares aqui na Terra, tá? Os felinos que falaram, eles não se comunicam conosco, eu não consegui entender o que ele podia falar, porque a comunicação dele é muito, muito, muito complicada, é como se fosse um ruído, né? E os felinos disseram que tinha sim sementes estelares, até me mostrou uma pessoa da minha infância que era uma florista, que às vezes eu via ela limpando flores numa humildade muito grande ali, e eu na época ainda tinha 17, 18 anos, não entendia muito bem por que aquela mulher tão interessante, tão sábia, que as pessoas iam lá pedir conselhos para ela, e ela sempre estava ali sentada, limpando rosas, tirando espinhos das rosas para poder vender as flores. E aí ele me mostrou ela, já tinha até esquecido essa mulher no meu imaginário, hoje eu já estou com quase 50 anos, já tinha esquecido totalmente a existência dela, e eles me mostram essa moça e dizendo que ela era uma semente estelar felina das Pleiades, e por isso ela tinha aquela forma de humildade e sabedoria ao mesmo tempo. E aí eu entendi que realmente os seres
as sementes estelares desse ser estelar felino realmente tinha aquele olhar, porque ela tinha mesmo esse olhar, né? E aí ele sim que foi me informando sobre isso e dizendo que os Drascuns, eles vieram, eles já fazem esse trabalho em outros planetas, onde eles vão nos lugares mais abissais para poder trabalhar com seres muito negativados. Tá? Esses seres negativados, eles dão a oportunidade, eles não sabem que os Drascuns estão lá, por causa da densidade dos Drascuns, eles conseguem estar nesse lugar sem que sejam percebidos que estão lá. Eles fazem um trabalho de mentalização com esses seres negativados, colocando para eles possibilidades de outros horizontes. Então, esses seres eles começam a perceber sutilmente que eles podem ser positivados, que eles podem sair daquela condição e ir para uma outra condição. Isso também favorece no desenvolvimento desses seres, quando, por exemplo, esses seres, quando conseguem obter essa questão da positividade, essa possibilidade de se positivar, eles começam a aparecer na egrégora de algumas pessoas, de alguns canalizadores, e a egrégora dessas pessoas, dessa semente, percebendo que ele já tem esse lado um pouco diferente do negativo, acolhe ele e começa ali trabalhar com ele para que ele vai se positivando dentro dessa egrégora. Então é uma evolução que acontece, né? Então é muito mais complexo do que a gente imagina. Isso me trouxe um pouco na literatura da quarta dimensão, por exemplo, da questão dos espíritos, né? Quando os grupos de espíritos que fazem resgates lá no umbral vão resgatar espíritos que estão lá sofrendo e que estão presos dentro das questões deles ali de sofrimento, né? Para a possibilidade de uma ascensão consciencial e espiritual. Claro que no lado espiritual, esse felino me explicou que esses seres eles estão presos dentro da cocriação deles mesmos, quando em vida, né? Então eles estão num processo de sofrimento. Então as consciências espirituais mais evoluídas, eles vão lá nesses lugares para poder fazer esse resgate. Já os Drascuns não é parecido, é diferente. Os Drascuns eles não vão fazer um trabalho porque, por exemplo, esses seres negativados estão sofrendo. Não, eles não estão sofrendo. Eles são dessa forma, tá? Eles são negativos. Eles vivem só com a possibilidade consciencial do negativo. Eles não pensam, eu estou fazendo mal à humanidade, estou fazendo mal a uma pessoa. Não. Eles fazem porque é a natureza deles, é a essência deles, né? Então a fonte criadora, olha como que é tão lindo tudo isso, né? Como é tão bonito essa complexidade. A fonte criadora possibilita que um ser possa estar nesse lugar sem ser notado e possa ali transmitir a sua forma de energia para que esse ser negativado possa ter a possibilidade também de saber que existe uma outra forma dele sair daquela condição onde ele está. E isso é uma opção dele. Tá? Há um respeito em relação a isso. Né? E isso é muito interessante para a gente pensar, né? Porque esses seres eles trabalham, os Drascuns estão dentro de uma potência cósmica que nós humanos identificamos como misericórdia. Né? Isso eu fui entender, porque olha só como as coisas são. Né? Essa semana a gente recebeu dentro do Arrolux os pilares do Arrolux. A gente já trabalhava com os pilares, né, não oficialmente, mas porque a gente acreditava neles, que é o pilar do amor incondicional,
da compaixão e da gratidão. E aí eles trouxeram para a gente um outro pilar que era a misericórdia. Só que eu, no meu entendimento, eu não entendi o que era misericórdia. E eu pedia para eles para me explicar melhor o que significava misericórdia. E aí eles me trazem, né, a possibilidade de ver através desse ser um trabalho da potência da misericórdia. Então é muito gratificante, é muito bonito a gente poder, por exemplo, ter um exemplo como eles. Então eu fui lá, né, depois da meditação, fui tirar foto, o ser felino aparece na foto, como está lá no Instagram, para quem quiser ver lá. É claro que não vai ser totalmente nítido, mas você percebe muito bem que as características ali é de um felino, porque a gente está falando de fumaça, tá? É a fumaça que dá a condição da pigmentação dessa tecnologia de projeção. Ainda a gente só tem essa tecnologia, ainda bem que a gente ainda tem essa tecnologia e que eles fazem essa associação. Mas os dracuns, os dranscuns, eles aparecem muito nitidamente, pelo menos eu consigo ver o olhar dele grandão, né? A narina, a boca. Na hora que eu vi a foto, eu me assustei agora. Então, quando eu vi, eu até mandei para o nosso grupo a Rolux e a Rosa falou, ele me parece fofo. Eu falei, fofo? Aí depois eu fui entender toda a estrutura do conhecimento dele. Então esses Drascuns, eles são muito importantes para a ascensão da Terra, porque eles possibilitam que esses seres que já fazem um trabalho de danificação do planeta há muitos anos, né, na história da humanidade, eles possam ter a possibilidade de se transcender também e trabalhar dentro da estrutura humana um trabalho positivo. Então é muito, muito interessante tudo isso, né? Deixa eu ver se tem algumas perguntas. A Joana pergunta aqui, às vezes eu sinto algo como se fosse recebendo algo no meu campo, e nisso, no físico, eu sinto muito coração acelerado e minha respiração fica ofegante. Quer dizer algo isso? Boa noite. Então, Joana, o que acontece? Como você tem um campo energético, tá? Esse campo energético, ele está ligado ao seu campo físico, seu corpo físico, a sua densidade, o corpo denso, com os corpos sutis. Então, e tem a Merkaba em cima de você, que eu falei, né, que ele fica circulando, com mais velocidade ele tiver, mais o processo consciencial dimensional você está. Tá? Então ele pode reduzir esse circular, que aí porque a sua densidade está baixando, né? Você está ficando mais denso. E aí os seres que são densos, eles vão te enxergar mesmo, eles vão te ver e eles vão ali se aproximar de você. Isso tanto do lado das consciências espirituais, como também das consciências estelares e intraterrenas, tá? Então, se você sente isso, pode ser que você ainda não desenvolveu esse seu lado, tanto estelar quanto espiritual. Você precisa, porque você é um ser humano. Se você for uma semente estelar, você precisa alcançar a unicidade. A unicidade é consciência da sua consciência fractal, ter consciência da sua consciência estelar e ter consciência da sua consciência espiritual. Olha a trindade aí. Se a gente pensar essa trindade, lá na religião, simbolicamente, porque os conhecimentos estelares, eles também foram obtidos na história e foram transformados em valores simbólicos. Então a gente tem em várias religiões referências da trindade, tá? E aqui a gente tem também essa trindade que são essas consciências. Quando você alcança e você consegue entender isso, a sua Merkaba, ela circula muito mais rápido, porque você desenvolve o seu lado espiritual, seu lado estelar, para que o seu fractal se sinta fortalecido nesse sentido.
Espero que eu tenha respondido a sua resposta, a sua pergunta. Vocês estão me escutando? É porque deu uma parada aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui. Que deu uma parada. Então, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. As perguntas aqui deram uma parada aqui. Então, basicamente, não tá aparecendo aqui as perguntas, elas pararam de ficarem congeladas. Tá? Eu não estou conseguindo ver vocês aí. O que vocês estão falando. Então, basicamente, né, deixa eu ver se eu consigo aqui trocar para o outro Wi-Fi. Pode ser que eu consiga voltar. Vamos ver se consegue voltar. É isso que eu queria trazer para vocês, essas informações que eu acho que é importante para o processo, né, de conhecimento consciencial em relação a esse lado estelar. Né? Eu acredito que outros canalizadores, eu tenho visto outros canalizadores também trazendo essas informações. Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que está acontecendo, que parou. Deu uma parada. Tem esses problemas no Instagram, futuramente eu estarei fazendo algumas lives lá no YouTube, tá? Se vocês puderem também ir no YouTube e fazerem lá suas inscrições, porque eu acho que o YouTube ele é melhor para poder responder essas perguntas. Não tá... Não sei o que está acontecendo aqui, porque que está parado. Eu não sei o que está acontecendo. Então, pessoal, gratidão. Queria muito poder ver aqui se tem perguntas, mas parece que ele parou aqui, não quer funcionar de jeito nenhum. Qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, entra lá na live, lá no Instagram, coloquem as perguntas que eu respondo com o maior carinho, tá? Porque eu acho importante a gente poder ter essa troca, né? Essa troca de informação. Da outra vez eu também achei que eu tinha perdido a live. Na verdade eu não tinha, né? Ela estava aqui armazenada. Eu não sei o que está acontecendo. Para todas. Tenham um bom feriado de 7 de setembro. Então essa foi a live sobre os Drascuns, que é importante a gente saber, né, sobre esse novo ser aí que surgiu na transcomunicação. Gratidão, tenha uma boa noite.